Olá pessoal, boa noite. Bom, hoje vamos fazer uma aulinha para rever alguns tópicos importantes dessa segunda parte. Eu não só vou rever algumas coisas, mas eu vou meio que falar assim, algumas coisas que não deu tempo de falar, focar algumas outras aplicações. De qualquer modo, o que eu acho que é importante nessa aula é que tudo aquilo que eu mencionar e não ficar claro o que eu estou falando, né, porque eu não vou entrar em deduções detalhadas das coisas, vocês precisam voltar e dar uma olhada nas aulas e ver a parte que aquilo foi demonstrado. São coisas que eu acho que é importante ficar claro para vocês nesse primeiro tópico. Vamos abrir um espaço aqui. Quero perguntar a vocês que estão assistindo a aula aí ao vivo, vocês têm alguma pergunta a respeito da prova? Bom, então, tranquilo. Né? Eu acho que eu não fiz uma correção levando em conta o desenvolvimento geral de todo mundo. Bom, então, vamos começar. Desculpa essa pergunta da Liana, eu não entendi o que você está perguntando. Especificamente, quantas questões e o que abordam em geral? Você quer dizer para a próxima prova, né? Ah, sim. Bom, eu vou, ao longo do curso eu vou falar. Desculpa, o curso não, ao longo da aula eu vou falar. Então, aqui, ó, vou começar primeiro falando das unidades que a gente introduziu nesse segundo bloco do curso. Então, a primeira unidade foi a do campo magnético. E essa unidade, se vocês têm dificuldade em lembrar, o campo magnético, é Tesla, tudo bem, isso eu lembro. Mas em termos de outras unidades do sistema internacional, o que é o Tesla? O que ele equivale? Então, um jeito que é fácil lembrar e que pega assim, as unidades bem básicas do sistema internacional é a expressãozinha da força magnética, uma carga com velocidade v. Então, ó, a carga a gente sabe que é Coulomb, a velocidade é metros por segundo, vezes o B tem que dar Newton. Então, o Tesla, que é a unidade do B, fica o Newton por Coulomb, que é a carga, e dividido pela velocidade, que é metros por segundo. Então, fica o Newton vezes o segundo em cima, dividido por Coulomb vezes o metro embaixo. Então, essa é um jeitinho simples de lembrar a unidade do Tesla. Só lembrar essa regrinha da força magnética numa carga. Aí a gente introduziu também a permeabilidade magnética, que o M0, se for o vácuo. E ela pode ser lembrada diretamente da expressão do campo magnético da lei de Biot-Savart. M0 está aqui. Então a gente sabe que a corrente, que é ampere, multiplicada escalarmente pelo dl aqui, né? Nesse caso aqui, que é o segmento do fio, então a unidade é metro. O versor não tem unidade, dividido por metro ao quadrado. Então, na verdade, a gente tem ampere por metro, vezes o Mi da Tesla. Então, a unidade mais direta seria o Tesla vezes metro por ampere.
Aí, se eu pego o Tesla da expressão de cima, substituo essas outras unidades, em termos dessas outras unidades do sistema internacional, eu vou ter Newton por ampere quadrado, é outro. E existe outras. Tá? A hora que a gente vê indutância, a gente vai ver também que dá para falar em termos de Henry, que é uma unidade de indutância. Mas a gente não tocou nisso ainda, e isso aí vai ficar só por terceiro bloco. A gente viu também a indução magnética, que nada mais é do que o campo magnético dividido pelo μ0. Se você pegar o Tesla e dividir por essa unidade de baixo aqui, você vai ver que vai sobrar ampere metro. E aí também você pode lembrar dela, você fala assim, quanto que é o campo de indução magnética, que unidade que ele tem? Lembra da expressão de Ampere, da lei de Ampere, no campo H, que é simplesmente H, é uma integral, né, do H no negócio de linha, então meu DL é metro, e isso dá Ampere. Então, logicamente, o H tem unidade de Ampere por metro. É um jeito de lembrar. Aí, outra coisa que a gente falou bastante nesse curso foi do momento de dipolo magnético. E eu estou usando o mesmo símbolo da permeabilidade magnética, né? Mas o contexto é diferente, então vocês prestem atenção nisso, vai ser especificado se cair numa questão nisso. Eu vou pedindo o momento de dipolo magnético. E também precisar expressar a permeabilidade, vai ser dito quem é quem. Tá? Por exemplo, ter dito alguma coisa assim, calcule o momento de polo magnético μ no meio com permeabilidade magnética μ, e tem uma letrinha identificando, né? μ0, μ do meio 1, ou μ do meio 2, alguma coisa assim. Mas a unidade do momento de dipolo é aquela expressãozinha básica que ela derivou, é a corrente em torno de uma área, que circunda uma área. Isso que define o momento magnético de dipolo. Então, isso é a corrente por área, que é metro quadrado. Então, essa é a unidade básica. Mas a gente demonstrou também, fazendo conta, que a energia de um dipolo, na presença de um campo magnético externo, tá? Essa é uma diferença importante, que eu vi na hora da correção que muita gente estava pedindo lá a energia de ligação entre duas cargas lá, tentou calcular o momento de polo vezes o campo dele mesmo. Não é. Aquela expressão da energia é um campo externo atuando sobre o dipolo. E aqui é a mesma coisa. A energia, que faltou menos aqui na frente, vocês me desculpem. Agora que eu vi que está faltando menos. Deixa eu pôr aqui só para constar. Aqui tem um sinalzinho de menos. Isso, ele está aqui na frente. Isso aí em outro lugar. O menos está aqui. A expressão correta tem um menos. Mas eu vou falar sobre isso ainda nessa aula aqui. Tem uma revisão de algumas coisas que a gente fez que leva em conta esse sinal, e eu vou entrar em detalhes nessa parte aí. Mas aqui dessa expressão você pode ver, olha, se o momento magnético vezes o campo dá energia, então, logicamente, é isso mesmo. Tem o sinalzinho de menos, é isso que eu estou falando. A gente tem que ver que a energia é joules, o B é Tesla, então uma outra unidade do momento magnético é joule Tesla. E aí, se você pegar o Tesla e escrever com essas expressões básicas aqui em cima, você mostra que você vai cair em ampere vezes metro quadrado. Eu estou falando isso porque, por exemplo, se você for pesquisar, momento em dipolo magnético, não sei do que, né? Uma tabela internacional lá, sei lá, do hidrogênio, de algum íon qualquer aí. Às vezes ele sai, não em termos
É o próprio, por exemplo, magnetron de Bohr. Né? Em unidade internacional, você vai procurar numa tabela, ele está em joules por Tesla. E não em ampere por metro quadrado. Mas as duas são equivalentes. Aí tem a suscetibilidade magnética, que não tem dimensão. E também a gente falou do campo de magnetização, que é a magnetização do meio, que é de polos magnéticos por volume. E aí, se você pega a unidade de dipolo, que é essa daqui, dividir por volume, por metro, tem ampere por vezes metro quadrado, é o dipolo. Por volume, que é metro cúbico, vai ficar ampere por metro. Mas como outro jeito de lembrar disso, né, é que o M ele é igual ao H vezes a suscetibilidade magnética, que é adimensional. Então, portanto, o M e H têm a mesma unidade. Então, essas foram as unidades que a gente introduziu nesse segundo bloco. Introduziu também essa relaçãozinha, que é quando eu tenho um meio, campo magnético e um meio material. Eu vou ter átomos e íons lá dentro, que vão interagir com esse campo e alterar o campo magnético no meio. Então, o jeito mais simples é simplesmente o campo magnético B, que é aquele que a gente usa para calcular a força sobre uma corrente ou sobre uma carga. Então, μ, esse μ é a permeabilidade magnética do meio, não é o μ do momento angular, vezes o H. E também, o μ está relacionado, eu posso escrever essa expressão como μ0 do H mais M, onde o M é proporcional ao H pela suscetibilidade. Então, na verdade, o μ que está aqui, né, que é a permeabilidade do meio, é a permeabilidade do vácuo μ0 vezes 1 mais a suscetibilidade. Então, dependendo do que for perguntado, né, tem que saber isso. Usar essa relaçãozinha aí. Aí, o que vale a pena a gente ver? Bom, na aula passada a gente falou bastante sobre magnetização, que é coisa que deve estar mais fresca na cabeça de vocês. E eu vou dar uma olhadinha nas inúmeras aplicações, né, da força de Lorentz, que é essa primeira expressão aqui, mais a contribuição da elétrica, que eu falei relativamente pouco sobre isso, mas é uma coisa que tem bastante aplicação. É uma coisa que eu tenho interesse em fazer uma questão sobre isso. Então, atendendo aquela solicitação de fazer um comentário do que vai cair por questão, em termos gerais, seria uma equação sobre força, uma questão sobre força de Lorentz, uma sobre o uso da lei de Biot-Savart, sobre torque, outra sobre a lei de Ampère e a outra sobre magnetização do meio. Como é que muda os campos? Eu tenho alguma coisa dentro do campo magnético, quanto que é esse campo, se ele tiver uma suscetibilidade ou uma constante magnética de valor tal, como é que fica o campo lá dentro? Coisa desse tipo. Então, ficaria força de Lorentz, Biot-Savart, lei de Ampère, magnetização do meio. E, como uma subquestão nesses itens, alguma coisa sobre torque magnético ou energia magnética. Tá? É isso que eu estou pensando em elaborar. Mais alguma pergunta relacionada a isso? Então, vamos revisar. Bom, da força de Lorentz, eu, para não ser repetitivo com os slides que eu tinha colocado, eu já peguei alguns outros que eu tinha acesso, só para lembrar a mesma coisa de um modo diferente. Então, o que é a força de Lorentz? É a força de uma carga, que é uma carga só, quando ela está na presença do campo eletromagnético. Você tem campo elétrico e você tem campo magnético. Então, a gente tem a expressãozinha é essa daqui, né? E
tem uma longa história por trás dessa contribuição de Lorentz, não foi só ele que fez isso, embora chama a força de Lorentz, né? Teve participação de outros pesquisadores, e é uma história interessante da física, toda essa parte do eletromagnetismo teve contribuição fundamental de muita gente, muito mais do que a gente é capaz de citar. Então é até um pouco injusto, né? Quando você chega numa conclusão final, fica só o nome de um pesquisador, né? De um cientista, sabendo que o trabalho dele foi baseado em outros trabalhos. Mas não dá para fazer assim, força de blá, 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 um monte de nomes juntos. Tem a de Biot-Savart, que é a junção de dois pesquisadores. Bom, mas a força de Lorentz é a seguinte, a carga, se eu tenho um campo elétrico, a força é proporcional à carga vezes o campo. Se tem um campo magnético e essa carga não é estacionária, ela tem uma velocidade, a força magnética é a velocidade produto vetorial por B. Então, a força devido ao B está sempre relacionada com o ângulo entre elas, e o máximo é quando a velocidade é perpendicular ao B, eu tenho o máximo da força, que é um produto vetorial. Então, essa força magnética, né, FB, é perpendicular à velocidade e também é perpendicular ao campo magnético. Então, aqui tem mais uma relaçãozinha que vocês podem adotar para identificar rapidamente a direção de cada coisa. Você pode usar os dedos da mão esquerda, da mão direita, e também essa daqui, né, onde você usa o B perpendicular à palma da mão. Então, você põe os dedos na direção da velocidade, o B está na direção da palma da mão, no sentido saindo da palma da mão, e o dedão vai indicar o sentido da velocidade. Então, você tem várias regrinhas, escolhe uma, só usa uma para não fazer confusão. Bom, quais as consequências da força magnética ser perpendicular à velocidade? Bom, ela não altera o módulo da velocidade, ou seja, a energia cinética da partícula. Então, ela não realiza trabalho sobre a partícula. De modo que a força, ela induz, a única aceleração que a partícula sofre é uma aceleração centrípeta. Ou seja, se a partícula tem velocidade, na hora que ela entra numa região de campo magnético, ela vai fazer uma curva, com um raio determinado pelo equilíbrio de força magnética e centrípeta. Então, a aceleração é a força sobre a massa, a força é a carga vezes a velocidade vezes o campo magnético dividido pela massa. Essa é a aceleração centrípeta. No movimento, isso que compensa, desculpa, é essa aceleração que contrabalança a aceleração centrípeta, que é aquela de a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, se eu igualo essas duas expressões, eu determino um raio que uma partícula de massa m e carga q, que entra na região do campo magnético com velocidade v, realiza. Qual é o raio dela? Que é o raio de Lamor. A gente falou do Lamor, mas a gente falou da precessão de Lamor, que é outra coisa. Aí é quando eu tenho uma partícula carregada com momento angular junto. Aí eu tenho uma combinação de momento magnético alinhado, momento de polo magnético alinhado com o momento angular. E o torque magnético faz esse momento angular precessionar em torno do campo magnético. É uma coisa completamente diferente. Aqui é o raio de Lamor, que é o raio que a partícula faz na presença do campo magnético. E isso tem inúmeras aplicações. Tá? Eu falei de algumas na aula. Eu vou repetir algumas e vou falar de umas que eu não falei. Por exemplo, eu não entrei em detalhes de que isso é usado num espectrômetro de massa. Como que isso funciona? Funciona assim. Isso são equipamentos comerciais. Se você digitar ali espectrômetro de massa,
equipamentos, você tem vários fabricantes, vários modelos. Você compra, põe no seu laboratório, você pega uma amostra, ela entra em forma gasosa aqui, ela é ionizada aqui, acelerada aqui dentro. Aí ela entra com uma velocidade conhecida. Então esse equipamento ele carrega, produz os íons dessa amostra aqui, em forma de gás, determina uma velocidade para ela, porque ele determina a carga desse íon, um campo elétrico que acelera, então ele sabe a velocidade dela, sabe qual é o campo magnético produzido por ímãs permanentes, e passa aqui dentro, pode ser um eletroímã também, ela vai passar aqui dentro, realizar uma curva, o raio dessa curva é dado por essa expressãozinha que eu pus aqui do lado. Então vocês veem aqui, um íon pesado, o M vai ser maior, então o raio vai ser maior, ou seja, a curvatura aqui vai sofrer menos deflexão. O raio é maior, significa menos deflexão. Por exemplo, uma partícula que não sofre deflexão, tem raio infinito. E ela vem para a região de detecção. Se é um íon mais leve, o M é menor, o raio vai ser menor. Então ela vai curvar mais. Vai sofrer mais a influência do campo magnético. E aí a detecçãozinha é simplesmente a detecção desses feixes de íons aí, é feito com um detetorzinho. Ele pode escanear, por exemplo, essa direção aqui, que tem uma fenda, né? Ele varre isso daqui e ele vai detectando a chegada desses íons e a quantidade deles. Isso é analisado e calibrado no computador, então você tem um dado desse tipo aqui. Então aqui, por exemplo, ele está detectando a massa dos íons dada em relação ao número sobre Z, né? O número de prótons que ele tem, o número de carga, a carga efetiva dele. Se for neutro, não faz nada. Então, tem que estar ionizado. Quando ele é ionizado, você tem a massa, e a massa está relacionada com o número atômico dele. Então aí você obtém a contribuição aqui, que é uma transformação da posição que ele chega em massa. Então esse é um equipamento muito comum. Então, toda vez que você escutar a espectrometria de massa, é isso que ele faz. Usa a equação de Lorentz, a força de Lorentz, a parte magnética dela, para ter uma estimativa do valor da massa. Então, para entrar em mais detalhes disso, né, se vocês quiserem ver, qual a razão MQ que esse detetor seleciona em função do L. Então, o que é esse desenho? Eu estou jogando uma carga, qual vai ser a velocidade dela? Eu vou carregar ela, então ela entra aqui com uma carga, aqui tem um potencial V de aceleração. Então, esse potencial, essa diferença de potencial aqui vai acelerar essa carga. E entrar na região do campo magnético, ela vai fazer uma curva e atingir aqui do outro lado. E vai ter um detetor numa posição L. Então, quanto que é essa razão? Massa pela carga, em função desse L aqui, que é a posição do detetor. Então, L é a posição, mas na verdade é duas vezes o raio dessa órbita semicircular. Então, L sobre 2 é o raio de Larmor. Então, vai ser o MV Q sobre V. Então, é fácil, você isola a razão MQ aqui, mas fica a dúvida, quem que é a velocidade? É por isso que o equipamento que funciona como espectrômetro de massa, ele tem controle dessa velocidade. Como que ele faz isso? Simples, lembra que a gente viu no primeiro bloco aqui? Se eu tenho uma carga Q acelerada com uma diferença de potencial V, a energia dela é simplesmente QV, energia cinética dela. Se ela sai do zero aqui,
Aí ela vai ganhar uma velocidade, uma energia cinética, que vai ser igual à queda da energia potencial, que é Q vezes V. Então, isso vai ser um meio de mv quadrado. Então, eu tiro a velocidade daqui, e também aparece a razão massa-carga aqui, vezes uma diferença de potencial V, que isso eu controlo. Eu ponho essa diferença de potencial. Então, substituindo o V quadrado nessa expressão de cima, aí fica a razão massa-carga dos dois lados. Eu posso cancelo uma, né, uma está ao quadrado, e eu fico com a razão massa por carga, que é igual a distância ao quadrado da onde está a posição do detetor, que foi detectada a partícula, vezes o B quadrado. Então, quem que é esse B? Esse B é dos ímãs que eu produzo. Eu calibro isso. Tá? Como é que eu calibro? Ah, sei lá. Põe um fio lá dentro e meço a força sobre esse fio, na presença desse campo. Mas, em geral, é um campo produzido por um. Ó, o raio é a metade de L, porque eu estou indo. A posição do detetor, ele está a uma distância L da onde o feixe entrou. Então, o feixe entra aqui. Para que eu construa o meu aparelho, eu controlo, uso como referência a posição que os feixes estão entrando. E o detetor está posicionado a L. Então, isso é o diâmetro desse semicírculo. Portanto, o raio é metade. E aí eu consigo calcular isso. Espera aí. Bom, então, essa é uma aplicação. É como se constrói. Esse é o básico do básico da construção de um experimento para você detectar essa razão entre massa e carga. Pela figura que está aqui, qual que é a carga? Vocês conseguem ver se ela é positiva ou negativa? É isso aí, é positivo. Não é assim. Uma outra aplicação, é uma outra que a gente falou também, né? É, por exemplo, se eu tenho uma partícula, ela entra com uma velocidade numa região de campo magnético, mas ali naquela situação que eu estava falando, ela entrou perpendicular ao campo. Ela já era perpendicular ao campo. Se eu entro com uma velocidade oblíqua em relação ao campo B, aí a minha velocidade tem duas componentes. Uma que está na região, na direção do campo B, que está a minha velocidade V. Ela entra inclinada em relação ao campo magnético. Ela tem uma componente na direção do B, e a hora que eu decompor isso, né, eu tenho uma componente perpendicular ao B. O que produz a força, uma força é V, produto vetorial com B, é só essa componente perpendicular. Então, minha velocidade é a soma dessas duas componentes. A força é a carga do V vetor B. O V tem essas duas componentes. A componente que está na direção do B, o produto vetorial cancela. Então, a força magnética é simplesmente produzida pela componente perpendicular ao campo B. E é essa componente que determina o raio de Lamort, que é essa aqui. Então, ela vai fazer uma espiral aqui. O raio dessa espiral é esse raio calculado aqui, só que agora o V que entra aqui não é o V total da partícula, mas simplesmente o módulo da componente perpendicular ao campo B. E por que ela faz uma espiral? Porque ela tem um campo, uma velocidade na direção do campo, e essa velocidade ela não é alterada. Então ela vai se deslocando na direção do campo, ao mesmo tempo que ela vai orbitando em torno da direção do campo.
E o quanto ela se desloca, que o passo dessa orbital é a frequência, é o período, na verdade, né, da órbita vezes a velocidade. A gente demonstrou também quanto que era o período dessa órbita, que é a velocidade angular, e ela é a carga vezes do campo magnético dividido pela massa. Isso é a frequência angular, né, velocidade angular, que é igual a 2π vezes a frequência. Então, o tempo para ela dar uma volta aqui, ó, em torno do campo, é 1 sobre esse f. Aí, se eu pego esse período, 1 sobre f, e multiplico pela velocidade na direção do campo B, eu tenho quanto ela desloca aqui, que é esse deslocamento. Então, é o v paralelo vezes o período, que é 1 sobre f. Então, essa é a trajetória de partículas em torno de campo magnético. Por exemplo, se eu não me engano, tem um exercício que é justamente, eu tenho um campo magnético toroidal dentro do toroide e eu jogo uma partícula, ela fica presa lá dentro. Que é a ideia inicial, o conceito inicial de como confinar uma carga para você chegar, por exemplo, a conseguir ter cargas com alta velocidade, uma temperatura muito alta desse que é chamado plasma, né, para conseguir fazer eles colidirem e produzirem um processo de fusão nuclear. Então, a ideia dos reatores de fusão é baseado nesse conceito de você aprisionar cargas com campo magnético. Então, até tem um exercício lá que você faz isso. Isso, se fosse só uma partícula, funcionaria perfeitamente. Mas o plasma tem várias partículas e a hora que elas começam a interagir com alta velocidade, gera outros efeitos que é difícil controlar. É esse o desafio atual sobre fusão nuclear. Então, se pedir, né, por exemplo, qual que é a equação do movimento, a trajetória da partícula em termos de x, y, z? Suponha que eu quero fazer um gráfico tridimensional dessa trajetória. Qual é que é a função que vai descrever a coordenada x, y e z dela? Então, eu não escrevi nesses eixos aqui, mas o d está no z. E esses dois aqui é x e y. Então, acho que o x é para cima e o y é para cá. Aí fica assim, você põe coordenadas, o x e o y, coordenadas polares. O x em função do t é o raio, cosseno, do ângulo que ele está fazendo aqui em relação ao ângulo de referência. Então, esse ângulo varia com o tempo. Como que ele varia com o tempo? Velocidade angular vezes o tempo, que é o que está falando. Ó, velocidade angular. A velocidade com que o ângulo muda. Então, o φ ponto, que é dado por essa expressão, vezes o tempo, vai dar como o ângulo varia. E tem um φ0. O que é esse φ0? Bom, no instante que eu escolhi para chamar de tempo zero, qual é o ângulo que descreve a posição da partícula? É esse φ0 aqui. Então, para o x vai ser isso, para o y eu troco o cosseno pelo seno, e a posição z é simplesmente o z0 vezes a velocidade que é constante. É v paralelo a componente da velocidade na direção do z. É v paralelo vezes o tempo. Então, essa que é a trajetória, assim, se eu for jogar no computador para fazer esse gráfico, aqui, essa curva espiral, é isso que eu tenho que jogar. Ficou claro? Vocês têm alguma dúvida disso? É bem simples. Tem uma outra coisa que é interessante mencionar, que ainda é a aplicação da força magnética. É o experimento que talvez vocês façam no laboratório, que é para determinar a razão entre a carga e a massa do elétron. Eu acho que foi feito por Thomson há muito tempo atrás. Eu acho que isso até teve numa lista de exercício aí. Mas um jeito de fazer o experimento é o seguinte: você constrói uma bola de barro,
Aí de um lado você põe o catodo, que vai emitir os elétrons, vai acelerar aqui, ele é atraído para cá, aqui é negativo e aqui é positivo, tem um campo de atração, mas tem uma fenda aqui, ele é atraído pelo campo, mas ele passa. Tem uma fendinha aqui que limita ele. Aqui você tem uma fenda que é um coletor para diminuir a dispersão angular do feixe. Entra numa região que tem um campo elétrico próximo de constante, que é entre duas placas paralelas. Nas continhas que eu pus aqui embaixo, essa placa tem esse comprimento L na direção do feixe. Eu não pus no desenho aqui, já tem bastante informação nesse desenho. Então você tem uma região de campo elétrico que você controla esse campo aqui pela diferença de potencial que você aplica na placa. Se eu não tenho campo magnético, que é produzido por esses elétrons aqui, ele vai fazer uma trajetória. E por essa trajetória, vai dar um ângulo aqui, eu consigo determinar esse ângulo que ele faz, eu consigo determinar a ração carga sobre massa. Só que tem uma incógnita aí, que é aí que usa esse campo magnético, para você determinar uma variável que está aí. Por exemplo, ó, então na configuração que está aqui, a placa mais está em cima e a menos está aqui, o campo vai estar para baixo, então meu E é E, módulo, né? Menos a direção Z, que é para baixo. Ela está entrando com uma velocidade V0, aqui, mas eu não sei quem é esse V0. Fala assim, mas você está acelerando aqui. Tá, mas eu posso estar errado nessa conta. Você vai lá no laboratório fazer isso, você precisa ajustar isso. Então você pode calibrar. E o truque de usar o campo magnético é justamente para medir esse V0. Então você não precisa fazer uma montagem extremamente precisa, prever tudo para saber exatamente qual vai ser a velocidade que ele está entrando aqui. Essa velocidade pode ser variada. Suponha que seu gerador tem um problema, o valor nominal que ele está pondo não é bem aquilo. Então esse é um experimento, se eu não me engano, vocês vão fazer isso em laboratório, se não fizeram, é determinar essa velocidade. Então vamos supor que V0 vai ser uma coisa que eu posso determinar. Então, ele vai percorrer essa região do campo. O tempo que ele vai levar para percorrer isso é o comprimento dividido por esse V0. Vai me dar o tempo de percurso. Esse tempo de percurso é o tempo com que a partícula teve sobre a ação do campo elétrico. Ou seja, é o tempo pelo qual a aceleração elétrica atuou sobre ele, a força atuou. Então, entre as placas, a força é massa vezes aceleração, então a aceleração vai ser a força elétrica, carga vezes Z, dividido pela massa. Então, se eu tenho, no caso do elétron, que é uma carga negativa, vai ser menos Z. O campo está na direção menos Z, então isso aqui vai dar uma aceleração positiva, ou seja, vai fazer a partícula subir. O campo está para baixo, mas a partícula tem carga negativa, então a força vai para cima. Vai ser a carga, o campo elétrico e a massa, dividido pela massa. Aí que tá. Agora eu preciso, esse VZ aqui, ó, qual que vai ser a velocidade com que ela saiu? Ela vai percorrer isso e ganhar uma velocidade, por isso que ela vem para cima. É a aceleração vezes o tempo. O tempo que ela ficou sujeita a essa aceleração, ou seja, o tempo que ela levou para percorrer a placa, o comprimento da placa. Então, esse tempo que a gente calculou aqui em cima. Então, a aceleração vai ser isso, vezes o L sobre V0. E aí que entra o V0. Eu quero saber quanto que é esse V0. Por quê? Porque a hora que eu souber o V0, esse ângulo aqui vai me dar a razão entre a velocidade que ela
adquiriu aqui pela velocidade que ela tem. Isso vai determinar a tangente do ângulo θ. Que ângulo θ é esse? É a deflexão em relação à direção com que ela incidiu. Então, se eu calibro a construção desse equipamento, porque o feixe bata aqui no zero, nesse ponto aqui, depois a mãozinha aqui, a hora que eu ligo o campo elétrico, ela vai sofrer isso aqui. Então, isso é uma coisa que eu meço facilmente. Eu desligo o campo elétrico, o feixe está pegando aqui. Eu ligo ele, ele está pegando aqui. Esse ângulo de deflexão é a tangente do θ. Então, eu calculo... Não, desculpa, esse é o ângulo, né? Eu meço ali quanto foi a deflexão. A tangente desse ângulo é a razão de Vz sobre V0. Assim, mas a tangente não é a razão entre dois comprimentos? Por que virou razão entre duas velocidades? Porque a velocidade é a diferença do comprimento que elas vão ter. Então, com V0, ela vai percorrer essa distância, com Vz ela vai percorrer essa. Mas o tempo foi o mesmo. Ela saiu daqui. Então, o tempo da trajetória é o mesmo. Então, eu vou ter a diferença de tamanho, é simplesmente a velocidade vezes o tempo, que é o mesmo para as duas. Então, a razão entre o comprimento, a distância que ela percorreu para cima e a distância que ela percorreu para cá, é a razão das velocidades. Aí, se eu substituo o Vz, que eu calculei daqui, ó, eu vou ter o V0 aqui, dividido por um outro V0, vai dar V0 ao quadrado. Então, você vê como eu preciso determinar essa velocidade. E como que eu determino ela? Bom, eu simplesmente construo dois eletroímãs aqui, ou dois solenoides, eu controlo a corrente, eu controlo o campo que está atuando aqui. A gente pode usar aquela construção de Helmholtz, que é onde fica uma região de campo magnético uniforme no meio, e a gente sabe calcular isso muito bem. Então, eu consigo, só variando a corrente nessas bobinas aqui, eu vou controlando o campo magnético. A hora que eu trouxer o feixe de volta para cá, a força magnética compensou a força elétrica, ela voltou a incidir no zero. Então, o valor da corrente eu converto em campo magnético e tenho o V0. Então, assim que foi a primeira estimativa da razão entre carga e massa ferroelétrica, foi feito nesse tipo de experimento. Então, eu tenho o campo elétrico, que é simplesmente a voltagem dividida pela distância entre as placas. O L, que é o comprimento das placas. E o campo magnético ao quadrado, vezes o valor experimental que eu tenho aqui. Então, a fonte de erro desse tipo de experimento é quão acurado é o campo produzido, o campo elétrico e o campo magnético produzido pelo meu dispositivo. Então, aí que entra a importância de você saber construir e calcular certinho quanto que é o campo, né, nessas regiões, numa região específica do espaço. Difícil, entenderam? Eu acho que vocês vão fazer isso aí no laboratório, se não fizeram ainda. Eu acho que é isso, raio catódico. Isso aqui é um tubo de raio catódico. Está vendo que aqui tem o cátodo? Era o raio que sai, ele vai para o... sai do negativo e vai... aqui ele recebe os elétrons aqui. Raio catódico. Bom, então essa era uma parte que eu não tinha falado em detalhes. Estou aproveitando para fazer a revisão dessa parte de campo cruzado. Outra coisa que teve gente que ficou em dúvida quando eu falei, e acho que eu não fui muito claro realmente na minha explicação da primeira vez que eu falei do efeito Hall. Esse efeito Hall, ele foi, é o nome do cientista, ele foi realizado, acho que no século XIX ainda, e
foi um jeito que eles mediram que a carga que se movia no metal era negativa. E aí, ligado com o experimento anterior, o pessoal começou a ver que quem está em movimento dos metais é, na verdade, os elétrons. E a ideia é bem simples. Olha, eu tenho um metal, ele é um condutor, estou passando uma corrente por ele, e, a princípio, eu posso ter dois tipos de coordenador. Eu posso ter uma carga negativa, que está representada nesse desenho da esquerda, ou uma carga positiva, que está representada no desenho da direita. Nos dois casos, a corrente é a mesma, está no mesmo sentido. Um é carga negativa se mexendo da esquerda para a direita, e outra carga positiva da direita para a esquerda. O que muda nos dois casos? A hora que eu tenho um campo magnético aplicado, vai sofrer uma força magnética. E essas cargas vão se separar. A carga que está se movendo com velocidade, ela vai sofrer uma força e vai ficar um saldo de carga, com aquele sinal, né? Numa das faces, e na outra fica um saldo positivo. Então, se a gente faz o balanço da força, primeiro, ó, qual é a direção da força em relação à velocidade e à carga? Então, a gente vai pegar sim, eu vou falar o que é esse T. Olha, esse T está desenhado aqui do lado, ó, esse desenho da direita. Aqui é a área A, mas essa área é escrita em termos de L, que é a altura dessa... Está aqui, ó. Esse L importa para quê? Para a diferença de potencial. Tá? Porque o campo dividido por L é que me dá a diferença de potencial. E o T, aqui, ele vai me dar a quantidade de carga que está passando ali. Tem a ver com a corrente. Então, o L vai cancelar, por isso que só sobra o T. Então, primeiro, ó, vamos olhar essa parte e entender. Tem uma palavrinha-chave para entender esse efeito aqui. É que ambas as cargas, positiva ou negativa, vão se deslocar para o mesmo lugar. E a diferença é que uma é negativa e a outra é positiva. Então, inverte o sinal da diferença de potencial entre o topo e a base desse circuito. O topo e a base em relação a esse desenho que está aqui. Então, ó, VD, a velocidade de migração, é aquela que descreve a velocidade dos portadores de carga que definem a corrente. Essa aqui é aquela expressãozinha do modelo microscópico da corrente, né? Onde o N é o número de portadores por volume, o que é a carga do portador, VD é a velocidade deles, e A é a área da seção que a corrente passa. Então, tem o I numa área A. É isso aqui. Então, o VD aqui, nesse conceito de que eu não sei se a carga que está se movendo é positiva ou negativa, a velocidade pode ter dois sinais. Se for carga positiva, ela está no sentido da corrente. Então, se a minha carga, o Q aqui, é mais E, se for o elétron, ou um próton, não sei qual é, né? Um buraco, mais E. E o VD é positivo. A corrente está para cá, né? Da direção X eu fui na direção da corrente, então é esse caso de cima, da direita. Se a corrente está entrando aqui, então VD é positivo, a carga é mais, VD é para cá, na direção X. Se a carga é negativa, está menos, ela está se movendo no outro sentido. Mas o produto que aparece aqui na corrente é carga vezes o VD. O sinal dele sempre dá o mesmo. Então, se eu ponho na expressão da força magnética, eu tenho carga, VD, produto vetorial para o campo B. Então, aqui eu estou usando a expressão da força sobre uma carga em movimento no campo magnético. A carga vai ser mais ou menos V e a velocidade vai ser mais ou menos VD. Isso vai dar sempre positivo. Só que o produto vetorial aqui, da direção da velocidade
com a direção do campo, vai dar menos y. Então, essa expressar força é sempre menos a direção y. Direção y está para cima. Então, menos vai sempre estar para baixo, a força. E é esse que é o segredinho para entender o efeito Hall. Né? É que não importa se a carga é positiva ou não, ela vai sempre numa direção. A polarização, a força magnética é sempre na mesma direção. Então, se eu tiver carga negativa se movendo, a polarização negativa fica aqui embaixo. Se eu tiver carga positiva se movendo, as cargas positivas, a polarização positiva fica nesse embaixo. Então, eu tenho sempre a carga que se move, né, acumulando nessa face de baixo. Isso aqui. O quanto eu tenho de polarização, quanta carga vai se deslocar. Essa é a outra parte do efeito Hall. Bom, eu vou ter tanta carga deslocada para baixo ou para cima ali, até que a força lá dentro se cancele. E a força vai se cancelar quando? Quando o campo elétrico produzido pela polarização dessas cargas, então, se eu tenho carga positiva aqui embaixo e negativa em cima, eu tenho esse campo aqui, menos para baixo. Até que essa força elétrica compense a magnética. Então, isso vale dizer que a força de Lorentz, e agora sim, a carga ali dentro, ela está sujeita aos dois campos. O magnético, que é colocado em cima, e o elétrico, que é produzido pela própria separação de cargas, que está ali. Então, a força de Lorentz tem a componente elétrica e magnética, né? E essa polarização aqui, ela só para quando essa força for zero. Ou seja, a força elétrica tem que ter o mesmo módulo da força magnética. Então, a força magnética era menos a direção y, a força elétrica vai ser mais. Isso vai ser igual ao quê? A carga vezes o campo, essa força elétrica. Então, esse campo também cancela o sinal da carga, dá sempre EB. Então, o Ezinho, que é a carga, vezes o E, que é o campo, vai dar sempre isso daqui. Vai cancelar a carga. Então, eu fico com o campo elétrico, é a velocidade de migração vezes o campo magnético. É isso aqui. O E é igual a velocidade de migração vezes o campo magnético. Só que esse E também é a diferença de potencial induzida entre o topo e a base, dividido pela distância M. Então, ó, a diferença de potencial, ela é essa distância aqui, o L, a altura desse bloco de metal, vezes a velocidade de migração vezes o B. E aí eu troco quem é essa velocidade. Eu uso essa expressão que está aqui. Ó. Eu escrevo essa velocidade de migração em função da corrente, que nada mais é do que a corrente, dividido pelo número de portadores, dividido pela carga e pela área. Aí que sim, entra a área, que é o L vezes o P, o L vai cancelar e vai sobrar o P. Então, tem a expressão que se usa para se determinar quem era o portador. Só que a hora que eu tenho algumas informações do experimento particular que eu estou fazendo, que é o quê? Qual campo magnético eu estou pondo no meu metal? Qual é a espessura dele? Está vendo que o L não importa. Não entra na fórmula. Porque o L está expresso, embutido no valor da diferença de potencial que eu vou obter. Simplesmente a distância dele, porque entra só essa espessura. E quanto mais espesso for, mais carga vai ser deslocada. Então tem essa corrente que eu estou passando. O B, o número de portadores, a carga do portador e a espessura. Então, basicamente, né, se eu for olhar só o sinal, o que eu tenho aqui
essa aqui é a medida da diferença de potencial entre o topo e a base. Se ela for mais, ou seja, em cima é positivo, embaixo é negativo, a carga que se moveu é negativa. É esse caso aqui, vai ser positivo em cima e negativo embaixo. Isso porque o campo elétrico criado ele aponta de baixo, de cima para baixo. E se eu mudar o sinal da carga, inverte a polarização. Entendeu? Esse é o efeito Hall. Essas duas coisinhas que está aí. Que vale a pena lembrar que a carga que se move é sempre aquela que vai sofrer a força de Lorentz e ela vai sempre se acumular do mesmo lado. Então, isso inverte a polarização, a diferença de potencial entre o topo e a base, dependendo do sinal da carga que está se movendo. Ok? Perguntas? Vamos lá. Eu acho que eu consegui explicar um pouquinho melhor. Isso é uma matéria que você consegue ver facinho. Tá? Tem várias fontes sobre isso. Se você for lá efeito Hall, aparece um monte de coisa. E, bom, é isso. Então, essa parte do efeito Hall foi a primeira, força de Lorentz, desculpa, foi a primeira coisa que a gente falou, né, nesse segundo bloco do curso, que era, a gente tinha estudado carga, né, e campo elétrico, e aí foi a primeira coisa, novidade que a gente colocou o campo magnético. Então a gente tinha o comportamento de uma partícula num campo magnético. Foi a primeira coisa que foi descoberta. E aí depois veio o fato de que a corrente, a carga em movimento, ela produz campo magnético. São duas coisas diferentes. Né? Uma carga viajando no espaço, ela está produzindo um campo magnético. Mas não o campo magnético dela, porque no referencial dela, ela não está vendo o campo magnético, porque ela está parada. Mas se já existir um campo magnético ali, ela vai sofrer aquela força magnética que a gente falou. Só que, para um outro referencial que está parado em relação a essa carga, ele vai sentir o campo magnético produzido por ela. E isso foi, pela primeira vez, reportado, né, no experimento de Biot-Savart, na lei de Biot-Savart, mas, na verdade, quem fez o experimento, acho que foi Ørsted, eu acho que foi o Ørsted, esqueci o nome dele. Ele que fez aquele experimento e pôs o fio perto da bússola. Percebeu que a corrente passando no fio produz um campo magnético que alterava a bússola. E o Biot-Savart formulou a expressãozinha do campo magnético produzido por um fio. Então, um fio por quê? Porque é onde você consegue controlar a velocidade da corrente e da carga, né? Está bem, mas se tiver uma carga, um feixe de elétrons viajando no espaço, é uma corrente também e ele também produz um campo em torno dele. Então, tinha como saber usar essa expressãozinha que a gente fez no caso do fio e de uma espira. Esse aqui é o campo de uma espira, um plano. O campo do fio era a corrente dividida pelo perímetro, pelo 2πr, né, o perímetro do círculo que está a uma distância r dele, e tinha a permeabilidade do vácuo de zero na frente. Então, o que era complicado nisso daqui? Isso aqui era muito análogo àquela expressão do Coulomb para calcular o campo elétrico no ponto do espaço. Você tinha que identificar a posição da carga e a posição do sistema de coordenadas. Você descrevia a posição da carga, a posição de observação e determinar o vetor de separação entre eles. Aqui é a mesma coisa, só que em vez de você simplesmente
pegar a direção direta entre a carga e o ponto de observação, agora é a posição do elemento de corrente. Então, você tem a direção desse elemento de corrente, direção ele está do espaço, e fazer o produto vetorial, o vetor de separação, que vai dele até o ponto de produção do campo magnético. Então, a gente aplicou isso aí por causa do fio, calculou o campo em torno do fio, e a partir daí que a gente chega na lei de Ampère, né, aplicou no caso de uma espira, e aí veio a solução exata, solução no centro da espira, e a gente falou também que quando eu tenho um fio, eu tenho carga se movendo, e se ele está na presença do campo magnético, ele vai sofrer uma força. Então, a força relativa entre dois fios paralelos era por unidade de comprimento, né, o ΔL, que tinha essa expressãozinha aqui. Mas, a gente falou também, se eu colocar o campo magnético em cima de uma espira, cada lado da espira sente uma força no sentido diferente, é oposto, e isso produz um torque. E aí que veio o torque sobre o momento de dipolo. E o momento de dipolo era simplesmente a corrente vezes a área compreendida pelo circuito dessa corrente. Na hora que colocasse isso no campo magnético, a força em cada lado aqui produzia um torque. Isso daí, e esse torque, o que era interessante e muito útil, não dependia da forma do circuito, mas sim do momento magnético dele. Então, quando eu estou num campo uniforme, tá? A forma da espira, né, não afeta o torque. O torque sempre era não escrevi aqui, né? Uni produto vetorial com B. Esse que era o torque produzido sobre a espira. Vocês ficaram com alguma dúvida nisso daí? Tem alguma coisa que não fique, que vocês acham que eu quero que eu enfoque um pouquinho melhor nessa parte do torque? Eu não pus nenhum slide aqui sobre isso, mas na aula eu fiz bastante. Peguei uma espira quadrada, uma espira circular, e mostra que em cada caso, depois numa que tem qualquer formato ali, se o campo magnético for uniforme, o torque é simplesmente o I, que aqui é o momento magnético, e produto vetorial com o campo magnético. Tá? Bom, acho que vocês estão tranquilos. Aí a gente viu a lei de Ampère, que ela vinha com uma continuação, uma coisa mais elaborada da lei de Biot-Savart. Era uma lei mais fundamental, no ponto de que ela sintetiza o fato de que qualquer circuito em volta de uma corrente tem um campo magnético cujo valor sobre a integral do circuito só depende da corrente. Então, isso é uma generalização muito grande da propriedade do campo, porque a hora que a gente sair dessa forma integral, isso vai ser uma propriedade pontual relacionando carga em movimento com campo magnético produzido por ela. Então, essa corrente total que percorre o circuito, né, aí que está, a gente fez aquele exemplo aqui, pode ser corrente discreta, que nem é o caso do solenoide. Se eu aplico isso daqui, nessa bobininha aqui, que tem um número finito de correntes, que eu posso escrever como uma densidade de espiras por unidade de comprimento, que seria esse Nzinho que está aqui. Esse Nzinho vezes a corrente, vezes a permeabilidade do vácuo, dá o campo magnético. Então, aqui é uma aplicação dessa primeira parte da equação aqui da lei de Ampère,
que é simplesmente relacionando uma quantidade discreta de corrente. Eu consigo quantizar quantas vezes essa corrente passa ali. Isso é útil tanto no solenoide como no toroide. Então, uma coisa circular, né? E aí também a gente falou do... Aí como eu posso ter um meio aqui dentro, né, em volta desse fio, eu posso enrolar esse fio em volta do material, aí eu já começo a mexer com a magnetização do meio. E aí entra todas aquelas propriedades que a gente falou. Eu tenho a magnetização, essa magnetização ela é determinada pela suscetibilidade magnética do meio, que define a permeabilidade magnética do meio. Vai dizer o quantas vezes, se for um material que tem uma suscetibilidade diferente de zero, né, eu vou aumentar ou diminuir a magnetização, o campo magnético dentro do meio. E um modo, aí que aparece um outro campo, que é o campo de indução, né, ele não depende do meio e ele é simplesmente diretamente relacionado com a corrente. Por exemplo, é a mesma lei de Ampère, só que tem um zero aqui na frente. E aí você tem que o H, ele só depende das correntes reais. Só é que no caso que eu tenho o fio, isso aqui é a corrente. Mas no caso, por exemplo, que a gente fez também, eu tinha um fio espesso. E a corrente era distribuída dentro desse fio. Então eu tinha uma densidade de corrente, que é a generalização da expressão. Então, na verdade, o que entra nessa equação é a densidade de corrente, ou seja, o fluxo desse densidade de corrente através da área que define esse circuito que está aqui. Então, no caso do fio, né, eu tenho uma densidade de corrente percorrendo aqui. Eu tinha uma solução muito simples, que a gente até fez exercício sobre isso, e tem na lista também. Acho que a Rafaela até repetiu o exercício na lista, né? Que é quando a densidade de corrente que percorre esse condutor, esse fio espesso, ele só depende do raio, depende da direção do raio. E aí, nesse caso, eu vou ter que o meu campo H também só depende da distância. Eu consigo resolver essa integral, que vai ficar sempre do jeito. A corrente interna, que passa por dentro desse circuito aqui, dividido pelo perímetro do raio que eu estou olhando aqui, 2πr. É sempre tangente. Então, o H fica dessa forma aqui. Ele depende do vetor posição. O módulo dele só depende do módulo do R, né? Mas a direção depende é tangencial, então depende aonde eu estou olhando o ponto, ele tem uma direção diferente. Então, basicamente, é isso que a gente fez. Então, o que é interessante nesses resultados? É que, fora do fio, se a corrente interna que não depende do raio, por exemplo, eu estou fora, a corrente interna já está determinada. É a corrente total que passa aqui. O campo cai como sobre R. Esse é no caso do fio. Aí, se eu olhar aqui dentro, aí depende de como a corrente está distribuída. Aí a dependência com R muda, mas fora não importa. Dentro do campo magnético, da bobina, o campo magnético, ele tem esse valor aqui no centro. E a gente viu que esse é o valor que está aqui, era bem simples, né? Se for o campo B, tem zero, se for o campo H, é simplesmente a densidade de espira vezes a corrente. E usando a lei de Biot-Savart, demonstrou que na borda, que exatamente na borda, ele vale metade desse valor. E para um toroide, a gente viu que a expressão é análoga a essa daqui, cai com R também. Por quê? Só que o R só vale aqui dentro dessa região.
por que ele cai com R aqui, igual a um fio? Porque a geometria aqui, todos esses fios que sobem aqui, né, que passam por dentro, é o NI, é a corrente total que está passando aqui dentro. Só que aí entra a magnetização do meio. Qual é o B? Aí depende da permissividade, desculpa, da permeabilidade magnética do meio, que vai ser o μ0 vezes a constante magnética, que ela também é igual a 1 mais a suscetibilidade magnética. Então, isso está tudo na última aula, vocês dão uma olhada lá, que eu falei bastante coisa sobre essa parte. E tem uma coisa que eu quero revisar da última aula, não que eu vou cobrar em prova, que é importante, mas eu acho legal vocês entenderem. E eu não fiquei muito satisfeito com a explicação da aula, porque eu senti que eu não fui muito claro aqui. Então, a gente falou sobre a suscetibilidade magnética em materiais paramagnéticos. E tem a primeira expressão para descrever a dependência da temperatura com a dependência da suscetibilidade com a temperatura foi aquela do Pierre Curie. E isso é interessante porque assim, você percebe que se eu tenho um momento de dipolo magnético fraco dos átomos do material, ele é paramagnético, numa dada temperatura. Aí eu pego um material ferromagnético, que é aquele que o campo magnético de um afeta o outro. Ou um átomo afeta o do vizinho. Só que se eu aumento a temperatura, a agitação térmica deles fica grande e eu não tenho mais alinhamento. Um afeta mais o outro. Então ele se torna um paramagnético. Então, quando a gente fala, esse material é paramagnético e esse é ferromagnético, em qual temperatura? Então, esse problema da temperatura eu acho uma coisa muito legal a gente rever como o Curie usou a expressão do Boltzmann e a distribuição de probabilidade de Boltzmann para fazer uma estimativa de como a suscetibilidade magnética varia com a temperatura. Então, eu vou refazer o que eu fiz explicando em mais detalhes, porque tem uma coisa que eu falei, mas não estava escrito, e eu acho importante deixar isso escrito, porque é a base para vocês, assim, como você cria um modelo de um sistema físico baseado em estatística, mecânica estatística. Que aqui é uma lei simples, que você usa a distribuição de Boltzmann. Então, vamos fazer aqui do comecinho. Eu estou pegando um campo magnético. Vocês não precisam se preocupar em entender isso, porque vai ser cobrado na prova. Não vou cobrar isso. Mas é para vocês entenderem a física disso daí. E eu acho que é uma coisa importante vocês tentarem entender, mas entender agora, porque depois eu sei que vocês não vão voltar para olhar isso. Então, por favor, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês me perguntem. A ideia é o que a gente tinha demonstrado da energia potencial de um dipolo. O que significa essa energia potencial de um dipolo na presença de um campo magnético? Significa que ele pode girar ou não na presença do campo. Ele pode se orientar ou não. Por que ele vai se orientar? Porque ele sofre um torque. Então, se a hora que eu ponho um campo, ele tem a possibilidade de girar, significa que ele tinha uma energia potencial. Então, qual é a configuração de menor energia e de maior energia? A de menor energia é aquela que ele fica alinhado com o campo. Então, o sinal menos aqui é isso. A hora que ele está alinhado, o μ escalar B vai ser menos μB. E esse é o mínimo de energia. Por quê? Ele já está na configuração de menor energia. Tá. Se essa é a minha configuração de menor energia,
quanto de energia eu preciso para desorientar ele. Aí que entra o ΔU. Então, é o U menos o U0. Ou seja, eu quero saber a energia térmica, a pergunta que eu estou fazendo é isso aqui, para produzir uma variação de energia ΔU no meu sistema. E aí que entra a relação do Boltzmann, da distribuição de Boltzmann. É em relação a esse ΔU. E na demonstração da aula passada, eu segui o que estava no livro texto, só que a hora que eu fui falar para vocês, eu percebi que não estava muito claro essa ideia de que o U que eu estava usando lá era o ΔU, e não o U. Por quê? Porque a gente vai fazer a derivada daquilo, fazer uma aproximação, né? E esse menos 1 sumia. Então, o livro texto só usou diretamente o cosseno θ. Mas isso, aquilo deixa confuso a interpretação física do que ele está falando. Então, o fator de Boltzmann, se você olha aqui, lê ele nesse site aqui, por exemplo, ele está explicado que ele é definido a partir de um estado. Então, é a variação de energia a partir daquele estado. Então, a gente vai redefinir ele aqui como sendo o delta, que é a quantidade de energia a partir do estado. Então, se eu estou na configuração de mínimo de energia, qual é a probabilidade de eu transferir, encontrar esse sistema no ΔU acima desse valor devido à energia térmica, à vibração térmica? É essa expressão que está aqui, ó, é esse fator de Boltzmann. Então, ó, se o meu ΔU, se a minha temperatura é muito baixa, a probabilidade de eu encontrar o sistema no estado ΔU acima da energia fundamental é zero, é esse pouquinho que está aqui. Aí, se eu vou aumentando a temperatura, a minha probabilidade de encontrar ele nesse ΔU aqui vai aumentando. Até que se a minha energia térmica for muito grande, eu com certeza vou encontrar, uma hora eu encontro esse sistema. Um sistema de muitas partículas, a fração das partículas nesse estado. Então, esse gráfico foi aquele que eu fiz, né? Eu simplesmente usei esse ΔU sobre KB igual a 20 Kelvin. Só para montar uma curva, vocês têm uma visão de como é a forma dela. Então, aí, vamos continuar. Agora, vamos fazer o gráfico de como fica em relação a esse ângulo θ, para uma dada temperatura. Porque isso aqui é para um ΔU fixo, que não entra qual é o ângulo aqui, mas dá para fazer a conta. Né? Pôr o valor do MD aqui, entra quão grande teria que ser MD para isso aqui poder ser 20K. Então, fiz essa curva. Mas agora vamos fazer diferente. Vamos fazer um exemplo numérico e fazer o gráfico da distribuição de probabilidade em função do ângulo, que é esse ângulo θ aqui. Então, o aumento de energia significa desorientar ele por vibração térmica. Então, eu quero saber essa distribuição de probabilidade em função desse ângulo θ. Então, o ΔU maior que zero é para qualquer θ maior que zero. Se eu pôr zero aqui, né, vai ficar o cosseno de zero é 1 menos 1, 0. Então, meu ΔU é zero, ou seja, eu estou no estado de mínimo de energia. Então, se eu tenho um sistema de dipolos ali, se eu não tenho campo e eu estou no material paramagnético, onde aquela temperatura que eu vou fazer com um valor específico de temperatura, eu não estou, o campo magnético de um átomo não está afetando o outro. Então, no B0, isso é completamente desorientado. Se eu estou numa temperatura muito baixa, praticamente, então, se esse ΔU que é diferente de zero, um T muito pequeno, isso vai para infinito. Ou seja, isso vai para zero. Que aqui vai dar expoente de menos infinito, que é zero. Então, a probabilidade de eles desorientados é zero. É esse cantinho aqui. Vai ficar tudo orientadinho aqui. Se eu não tenho energia térmica para desorientar ele.
Mas a hora que eu ponho uma energia térmica, eu começo a ter uma probabilidade de encontrar eles num ângulo θ diferente de zero. Ficou claro essa parte? A ideia disso e a relação. Entender isso aqui é fácil de entender, mas com essa expressão, se não ficou, vamos fazer assim. Vou pegar um valor numérico aqui. Eu vou pegar o momento de dipolo atômico como sendo um valor típico, 2 vezes 10 a menos 23 ampere por metro quadrado. Isso é da ordem, aproximadamente 2 vezes o magnético de Bohr. Aí eu vou pôr um campo magnético de 1,38 Tesla. A constante de Boltzmann, que é o KB, é 1,38 vezes 10 a menos 23. Então eu pus um 38 aqui, um 38 aqui, para cancelar e só sobrar o 2. Então, aqui são valores bem factíveis de campo magnético, da ordem de Tesla, facilmente obtido com ímã, e ela é com elétron ímã, ou ímã mesmo. Isso aqui é da ordem do momento magnético atômico, então tem um valor bem razoável. Então, o μ0b, o μ0, permeabilidade magnética, não é permeabilidade, é o dipolo magnético do átomo, vezes o B, dividido pelo KB, vai dar 2K. 2 Kelvin. Então, para esse valor aqui, ó, agora eu vou fazer essa curva. Isso aqui, ó, eu vou pôr vai ficar um μB aqui sobre KB, então vai ficar um 2K aqui na frente, em função do θ, dividido pela temperatura. Só que a temperatura eu escolhi a temperatura 0 graus Celsius, 173 Kelvin. Se eu tenho esse IA sobre B sobre KB igual a 2K, que nem está aqui, e aí eu faço ΔU em função do θ, usando essa expressão aqui em cima, eu tenho praticamente probabilidade 1. O que essa significa 1 para todos eles? Que tem uma pequena diferença, tá? Mas é bem pequenininho. Significa que ele é um paramagnético de 0 grau. Para mim fazer ele deixar de ser ferro paramagnético, eu tenho que aumentar ou o campo, ou que seja um sistema que eu tenho um IA maior. Se eu tiver, em vez de 2K, essa razão sendo 20K, então eu tenho isso daqui, essa curva aqui. Aí você já vê que a probabilidade de ele estar alinhado em zero já é um pouco maior. E no momento que eu crio essa probabilidade um pouco maior, já favorece um alinhamento. E isso já aumenta o campo. Porque aí não é mais um paramagnético. Um já começa a aumentar o campo. Quer dizer, pode continuar sendo um paramagnético, mas ele já está tendo um alinhamento dos campos, aumenta que o campo lá dentro já vai ser maior do que aquele que eu estou pondo. E isso pode originar um campo magnético muito maior lá dentro. Então ele pode deixar de ter uma suscetibilidade magnética fraca, ele aumenta o valor da suscetibilidade magnética para aquela temperatura. E aí, se eu aumento mais ainda isso daqui, aí eu tenho mais característica, uma curva mais característica, e a probabilidade de ele estar com zero ficou maior. Então, é a conta dessas probabilidades que a gente faz quando a gente põe esse f de t aqui nessa expressão. Porque quando f de t é igual a 1, essa expressão aqui vai dar o número de dipolos orientados dentro de um ângulo sólido dW. Se esse f de t é 1, em função do ângulo, né, o seno θ está aqui, esse f aqui, na verdade, é um f do ângulo, que está nesse gráfico de baixo aqui. Se eu estou no caso dessa curva azul, ele é praticamente 1. Significa que eu tenho simplesmente
esse dN não varia com o ângulo, vai ser o mesmo para qualquer direção. Então vai ser o número de polos sobre 4π, que é simplesmente o ângulo sólido total. Mas, no momento que esse FT depende de θ, eu tenho um número de dipolos com a maior probabilidade de estar alinhado em θ0. E aí eu posso calcular a magnetização do meio, ou seja, a suscetibilidade. E a magnetização do meio vai ser o μA vezes cosseno θ, ou seja, a projeção do momento de dipolo na direção do θ. A hora que isso for diferente de zero, aí eu tenho dipolos alinhados. Aí vezes o dN. Eu vou ter um número de dipolos alinhado próximo desse ângulo θ aqui, com a probabilidade de ele estar no ângulo θ. Só fazer essa conta aqui. E é o que a gente fez lá, está no slide da aula passada, e chega nesse valor da suscetibilidade. Esse μ0 que está aqui, está dentro do campo magnético. O B aqui é μ0 vezes o H. Então fica o μ0 aqui. E a gente tem essa expressão que estava lá e a gente usou ela para calcular, para fazer um cálculo, dado o valor experimental da suscetibilidade, quanto que era o momento de polo atômico de um átomo. Esse N que está aqui, a hora que a gente põe aqui no M, o M é sempre número de polos por unidade de volume. Então, esse dN que está aqui, né, aí passa a ser o número de polos por volume. Aqui essa expressão vale para um número qualquer de N de polos. Mas no cálculo da magnetização é de polos por volume. Então ele passa a ser o número de polos por volume. Até que você substituir as unidades da permeabilidade magnética, do momento de dipolo, da constante de Boltzmann e da temperatura, você vai ver que esse N tem unidade de metro a menos 1. Então, é esse o ponto que eu queria falar com mais cuidado. Espero que vocês tenham entendido melhor, se é que não entenderam, né? Eu achei que foi muito boa a explicação. Tentei explicar um pouco melhor agora como que esse fator de Boltzmann, que é uma coisa em geral usada para distribuir o quanto a agitação térmica, a temperatura, afeta a distribuição de energia no sistema. O quanto um estado pode estar acima da sua energia mínima a partir da temperatura. Bom, era isso que eu queria falar para vocês nessa aula de revisão e para a gente fechar esse bloco aí. Na próxima aula, eu estou pensando como é que eu vou fazer ainda. Mas acho que eu vou seguir o cronograma que está ali. E a gente vai ver uma coisa nova. Que é o seguinte, a gente viu que a corrente produz campo magnético. E agora a gente vai ver que o campo magnético, a hora que eu vario o campo magnético, eu produzo campo elétrico. A gente vai entrar na lei de Faraday, que é a última das equações de Maxwell, e depois a gente vai completar a lei de Ampère pelo efeito oposto. O efeito oposto é análogo, na verdade, só trocando o campo elétrico pelo campo magnético. A lei de Faraday nos vai dar aqui a variação no tempo do campo magnético produz campo elétrico, e depois, na hora de completar a lei de Ampère, né, vai ser a lei de Ampère-Maxwell, ela vai mostrar que a variação no tempo do campo elétrico, sem carga, sem movimento de carga, também produz campo magnético. E aí a gente vai fechar as 4 equações de Maxwell na forma diferencial. Tá? Além disso, o que a gente vai falar? A hora que a gente falar da lei de Faraday,
que é a lei da indução, né? Força eletromotriz induzida. A gente vai cair em indutores. Então, a gente vai ter mais um dispositivo eletrônico para se juntar ao capacitor e ao resistor. Então, a gente vai falar sobre a solução de um circuito RLC, de corrente contínua e alternada. E depois, no fechamento ali, a gente vai falar de algumas relações que a gente consegue derivar a hora que passa as equações de Maxwell para a forma diferencial. E aí espero que até lá vocês já tenham visto operadores diferenciais, que é o gradiente, a gente já falou, aí vai ter o rotacional e o divergente. Espero, não sei se vocês estão fazendo em paralelo o curso de matemática, de física para matemática para física, para ver isso daí. Não sei se vai ser familiar, mas é simplesinho. Isso não é tão importante assim, porque isso é visto em bem mais detalhes em Física 4. Então, o curso de Física 4, o último que eu dei, eu descrevi isso em bem detalhes, porque eu não sabia quem vinha do curso de Física 3 tinha visto ou não. Em Física 4, a gente fala de novo sobre essa parte. Então, ela é uma parte só mais para vocês irem se familiarizando com isso daí. Dia 23? Que dia que é dia 23? Segunda, dia 21. É isso. Hoje nós estamos que dia? Dia 16, 17, 18, 19, 20. Bom, aí que tá. É aquilo que eu falei, você pergunta para mim. Né? Mas eu vou tomar uma decisão de uma coisa que já está acertada e o resto da classe. Será que todo mundo quer mudar? Não é toda a classe que está participando da aula. Então, eu acho que tem que ter uma definição disso. Tem que ser alguma coisa em nome da classe, uma solicitação